Olá, meu querido, olá, minha querida, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sou o pastor Marcos Simões, da Igreja Presbiteriana de Bangu, do Presbitério Carioca. Uma alegria, uma honra, uma satisfação imensa poder estar aqui nesse momento compartilhando a pergunta 178 do Catecismo Maior, que diz: o que é oração? Oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em o nome de Jesus Cristo e com o auxílio do seu Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Deixa eu fazer entender um pouquinho melhor isso para você. Se por um lado nós temos a palavra de Deus, as sagradas escrituras, palavra esta revelada, a vontade de Deus para todos os tempos, em todas as ocasiões, é Deus falando conosco, com seus filhos, com a sua igreja. Por outro lado, nós, como filhos e igreja do Senhor, nós também falamos com Deus. E ao falar com Deus, isso é a oração. Por isso que alguns textos, bíblicos, desde o Gênesis e Apocalipse, encontramos ali servos e servas do Senhor que de uma maneira assim diversas, com alguns com mais intimidades, outros nem tanto, mas Deus falava com eles se dirigiam ao Senhor. Por exemplo, o salmista lá no Salmo 10, verso 17, fala que Deus, ele ouve as nossas orações. No Salmo 32, especialmente o verso 5 e 6, ali o salmista ele faz uma confissão de pecado para que realmente ele reconheça e confesse antes de pedir e falar com Deus. Salmo 62, nós temos ali um quebrantamento do salmista, mas a certeza de uma confiança de que Deus iria ouvir a sua oração. Daniel, lá no capítulo 9, ele faz a confissão dos seus pecados e do pecado do povo, para que Deus voltasse a abençoar aquele povo. João, lá no capítulo 16, versos 23 e 24, o próprio Senhor Jesus ensina que tudo que pedires em meu nome, ou seja, no nome do Senhor, para que o Pai ali atendesse. Romanos, lá no capítulo 8, especialmente o verso 26, Paulo ensina a igreja ali que eles não sabiam orar e que o Espírito Santo intercedia com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos encantadores, para que a oração deles chegasse, as nossas orações chegue ao trono da glória. E um último texto aí, para que você depois com calma dê uma lida, Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo ensina aí a igreja ali de Filipe, aos filipenses, dizendo, olha, pedir em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo tenha um coração grato. Reconheça a gratidão do Senhor através da sua bondade, do seu amor, através das suas misericórdias. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos ter esta vida de oração diante do Senhor. Crie esse hábito contínuo de falar com Deus diariamente e, de preferência, com excelência, esse falar com Deus,
como ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, ensina a nós, lá no capítulo 6, verso 6, Jesus ensinando os discípulos, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso é intimidade com Deus, excelência em se achegar ao Senhor. Um coração totalmente quebrantado, reconhecedor ou reconhecedora das bênçãos do Senhor, a se colocar diante do Senhor, a suplicar e ser atendido, como promessa, recompensará o teu Pai. Quero terminar com aquilo que o reverendo Hernandes diz. Por que a igreja deve orar? Reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, abre aspas, a igreja deve orar porque a oração é a maior força que atua na terra. Porque orar é conectar o altar com o trono. É unir a fraqueza humana à onipotência divina. Porque orar é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Fecha aspas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida. Crie esse hábito de falar diariamente com Deus e com excelência. Fique na paz. Deus muito abençoe a sua vida, a sua casa e a sua igreja. Em nome de Jesus.